Pessoal, então já estamos indo para a segunda aula de hoje, a quarta de ciência, na gravação. E agora a gente vai falar da água, que ela é essencial para a vida, né? E como os próprios livros dizem, a gente pode até passar alguns dias sem comer, mas sem beber a gente não consegue ficar sem tomar água. Então é um líquido precioso, é um líquido maravilhoso. E a gente sabe que 70% do nosso corpo ele é constituído de água, né? Isso é a pura verdade. A gente vê alguns exemplos que ele coloca aqui no livro, né? Que 70% da massa do nosso corpo ela é composta de água. Ele diz que é tanto que um indivíduo de 70 kg contém quase 50 kg de água, né? Vamos imaginar que uma pessoa de 70 quilos, 50 quilos daquela pessoa é basicamente constituído de água, né? E essa água ela é responsável pelas reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo. Sem beber água não vai dar certo, porque a gente fica desidratado. E a ausência desse líquido no nosso corpo, ele pode vir provocar um dano nos nossos rins, já que ele necessita tanto, né? Os nossos rins, ele necessita tanto de água. Outra coisa de suma importância, pessoal, é que a gente deve consumir, pelo menos no mínimo, por dia, 2 litros de água. Aí, mas Marcelina, é muita água. Não, não é muita água, porque também a gente perde muita água para o meio. A gente perde água para o meio através da respiração, a gente perde água para o meio através da transpiração, a gente perde água para o meio através do suor e principalmente através da urina. Quanto mais água a gente vai ingerir, mais saúde vai ter o nosso organismo. É um líquido essencial. Observe que o texto, o título diz assim: a água é essencial para a vida. Diz o quê? Que é fundamental, que sem esse líquido precioso nós não vamos conseguir sobreviver. Então veja aí, pessoal, uma pessoa de 70 quilos, de 70 kg, 50 quilos dessa pessoa é basicamente constituído de água, viu? Uma parte da água do corpo humano provém dos alimentos, principalmente de frutas e verdura. Outra parte, ela é obtida através de líquidos que a gente ingere. Por exemplo, ela pode vir de frutas e verdura, uma fruta como a melancia. A gente sabe que quando você come uma fruta como a melancia, a laranja, eles são exemplos de alimentos que são riquíssimos em água. Então a gente consome a água também, a gente não só consome água bebendo a água líquida, e a gente consome também nos sucos e principalmente a água líquida, que é realmente um líquido maravilhoso. Então no interior dos seres vivos ocorrem diversas transformações químicas, que são chamadas de reações químicas, e normalmente essas reações, elas só são possíveis, né, graças a esse líquido que a gente ingere. Quando um pedaço de papel ou parafina de uma vela queima, por exemplo, esses materiais se transformam em novas substâncias, como o gás carbônico e o vapor de água. Então esse líquido, essas reações químicas que a gente está falando no nosso organismo, ocorre exatamente pela presença desse líquido. Em um organismo vivo, a maioria das transformações químicas só acontece quando as substâncias estão dissolvidas em água. E sem essas transformações químicas não há vida. A água também ela transporta substância pelo interior de todo o corpo, né? Através do sangue. E a gente sabe que porque os rins da gente precisam estar bem, porque eles são responsáveis pela essa filtração de todas as impurezas que existem no nosso organismo. A água também transporta essas substâncias. Por exemplo, o sangue ele transporta várias substâncias dissolvidas na água. E muitas substâncias inúteis ou prejudiciais ao organismo são eliminadas na urina, também dissolvidos em água, né? E se a gente não consumir a água, como é que a gente vai urinar? Como é que a gente vai eliminar para fora do nosso organismo essas substâncias tóxicas que podem até prejudicar o nosso organismo, né? E ele diz aí que em alguns animais, incluindo o ser humano, a água ajuda a regular a temperatura do corpo pela evaporação do suor. Quando o suor sobe, a pele evapora. Perdemos calor, o que impede que a temperatura do corpo aumente muito.
é fundamental beber uma quantidade adequada de água para repor a que foi eliminada na urina e perdida, como eu já falei para vocês, na transpiração, na respiração e também através do suor, porque são formas em que a gente perde água para o nosso corpo, né? No texto aí a gente tem um texto sobre o aquífero Guarani, que esse é uma das principais fontes de água doce e de consumo humano para os rios, lagos, né, que é encontrado também aí, a gente sabe que exatamente o Brasil tem em torno de 2% do total de água doce superficial, que já foi o que eu falei para vocês, né, que são águas que ficam infiltradas, né, e que nesses lençóis freáticos, de onde a água ela é retirada e é utilizada no nosso consumo. E é interessante, pessoal, que a gente vê a questão da importância das plantas, porque a ciência ela nos diz assim, que quando a água da chuva ela cai aqui na superfície, na terra, quando é em um terreno, um ambiente em que tem muitas plantas, elas têm como se infiltrar mais rapidamente, porque ela pega exatamente o caminho das raízes e é uma forma dela entrar e de estar se infiltrando, né? A importância da chuva, porque essa água que vai para o lençol freático é a água das chuvas, né? Então se infiltra e o melhor de tudo isso, né? Porque à medida que essa água ela vai entrando, atravessando essas camadas de terra, de rocha, até encontrar o lençol freático dela, é que ela vai se purificando, né? A importância é que ela vai se purificando. E, na verdade, seria o correto a gente já consumir ela do jeito que ela vem ali. Porém, a gente sabe que ela vai se contaminar. Por quê? Porque ela vai passar pela encanação, depois ela vai chegar numa caixa d'água. Então, é necessário que quando ela chegue na nossa casa, ela passe por uma estação de tratamento. Ou seja, que ela seja fervida ou que ela seja filtrada. Porque até então, eu estou falando da importância da água, mas precisa se dizer que deve ser uma água, para a gente ter saúde, deve ser uma água de boa qualidade. Né? Deve ser uma água que ela é filtrada ou que ela é fervida. Porque senão, essa água, do jeito que ela sai das caixas, das encanações, se a gente for ingerir ela, daqui a pouco a gente sabe que ela não passou por nenhum tratamento, daqui a pouco você vai estar com o organismo aí provavelmente cheio de algumas verminoses. E que essas verminoses, elas acabam que prejudicando a saúde da criança, a saúde de quem vai ingerir aquela água. Não é só a criança que vai ingerir, o adulto também ingere. Então ela acaba prejudicando a saúde. Né? Então a água que eu estou falando, que é de suma importância, que é essencial para a nossa vida, que uma pessoa de 70 quilos, 50 quilos do corpo daquela pessoa é constituído de água, dessa água que é responsável pelas reações químicas dentro do nosso organismo, dessa água que ela faz o transporte de substância dentro do nosso organismo, dessa água que ela acaba purificando, que passa pelos rins, né? Todo o líquido corpóreo ele filtra, de que na urina da gente a gente consegue liberar para o meio substâncias que são tóxicas, mas essa água ela deve ser uma água tratada, uma água potável, uma água de qualidade, porque em vez de ela beneficiar meu organismo, ela pode prejudicar meu organismo quando ela não passa por nenhuma estação de tratamento. Então tá aí a importância desse líquido precioso. Tem aí também um texto sobre o aquífero Guarani. Eu vou depois colocar umas questões para vocês dar uma interpretadazinha aí nesse gráfico sobre esse aquífero e responder algumas questões, tá certo? E aí a gente fica aí com as mudanças de estado físico da água, né? Eu vou falar pelo menos um pouquinho da fusão, né? E aí eu costumo colocar assim, sólido, para o vídeo não ficar muito grande, líquido e gasoso. E quando eu falo de fusão, né, eu vou dizer assim, fusão é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Ou é a passagem
da água do estado sólido para o líquido, viu? E as outras mudanças a gente tem aí fusão, evaporação, fusão, vaporização, liquefação ou condensação, né? E tem ação 4 e condensação. A gente tem fusão, ó, solidificação, vaporação e condensação ou liquefação. Então a fusão, ela é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Para vocês fazerem isso melhor, é só vocês colocar nessa posição aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. A outra mudança, vaporização. A outra mudança do estado físico da água é a vaporização, que é a passagem, substância do estado líquido para o estado gasoso, viu? Vaporização. Então, ó, sólido, aqui é a fusão. Fusão é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando eu tiro uma água do congelador. Vamos imaginar um copo com água que estava no congelador com gelo. Aí eu tirei, o gelo é água no estado sólido. Quando ele derrete, ele passa para o estado líquido. Aí isso aí a gente chama de fusão. A vaporização é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Quando é que isso acontece? Eu posso pegar uma água no estado líquido, colocar em uma panela para ferver e depois ela vai se evaporar. A gente chama de vaporização. Passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, né? E aí a gente tem os 3 exemplos, pessoal, a gente tem os 3 exemplos aí dessas águas aí, dessas mudanças de estado físico da água. Depois a gente tem a solidificação, que a água passa do estado líquido para o estado sólido. E por último, a gente tem a condensação e liquefação, que é a passagem da água de qualquer substância do estado gasoso para o estado líquido. Aqui é a condensação, ó. Condensação ou liquefação, essa aqui, do estado gasoso para o líquido. E depois a gente tem a solidificação. Solidificação, quando ele passa do estado líquido para o estado sólido, viu? Eu estou mostrando para vocês aí bem de forma resumida, tá? A solidificação, a água que passa do estado líquido para o estado sólido, ó. Fusão, passagem da água do estado sólido para o líquido. Vaporização, a água do estado líquido para o estado gasoso. Condensação ou liquefação, quando a água está no estado gasoso, passa para o estado líquido. Só dando um exemplo rapidinho aqui, quando a gente tampa uma panela com arroz, terminou de secar, a gente tampa. Aí aquele vapor, ele sobe e forma as bolhas na tampa da panela, e daí a pouco, quando esfria, se condensa, esfria, que você tirar a tampa, aquela água que se evaporou se transformou em água no estado líquido. E a gente colocou aqui que a solidificação é água do estado líquido para o estado sólido. Quando a gente pega uma água líquida, coloca no congelador para congelar, ela passou para o estado sólido. Isso a gente chama de solidificação. São essas as 4 mudanças de estado físico da água. De forma bem resumida, está aí na página 59, viu? Então fica aí as nossas aulas e deixo para vocês um abraço.